Você já ouviu a expressão no fio do bigode? Tudo bem, eu não sou dessa época, tá? Mas eu ouvia o meu pai falar. Bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira e nós estamos aqui para compartilhar com vocês sobre os 50 tons para o sucesso. E hoje nós estamos no 12º tom e vamos falar a respeito de mantenha sua palavra. Mas antes de dar seguimento, eu vou chamar a minha colega de todas as quintas, a Letícia. Vamos ver aqui. Ver. Só um minutinho. Aí está ela. Bom dia, Letícia. Tudo bem? Bem, Tudo bem também, graças a Deus. Calor, como sempre, aqui mas estamos deu uma aí. focada. Tá bom aqui. Que bom, que bom. Choveu aí também, né? Aqui Sim, não, continua calor. Eu estava comentando uma frase que eu ouvia o meu pai falar, que antigamente as coisas eram resolvidas no fio do bigode. sim. Não sei se você lembra de ter ouvido, não é do nosso tempo, né? Por favor, não estamos tão velhos assim. Mas eu ouvia o meu pai falar que na época dos pais dele mais, né? Era muito usada essa expressão e significava que era uma forma de comprometimento, né? Naquela época, né, muitos anos atrás, não existia cartórios, não existia esse negócio de contrato assinado. Então, quando fazia-se uma negociação, arrancava um fio do bigode e aquilo ali era a assinatura, vamos dizer assim, né? Então, era algo assim muito respeitado, né? Tinha o significado ali era de confiança, de lealdade, de caráter, né, de compromisso efetivado, como seria um contrato assinado hoje, né? Mas é bem interessante essa frase, né, no fio do bigode. Então, simbolizava, né, o compromisso com aquilo que eles estavam afirmando ali, se fosse uma negociação, enfim, seja lá o que for. E se a gente for olhar, né, para a história, a gente vê muito nos filmes, né, aqueles filmes de época, que geralmente era um anel com um símbolo e eles carimbavam. Eu acho que era no negócio da abelha lá, a cera, né? A cera da abelha, aí ficava a marca registrada ali, o símbolo da família, ou alguma coisa desse tipo assim, eu lembro de já ter visto em filmes. Depois passou para assinatura mesmo, aí depois só a rúbrica, né, que a gente faz lá, um rabisco qualquer, e foi evoluindo, né? Hoje tem tanto a assinatura digital, assinatura da digital, a íris, né, do olho, da voz, várias formas, né, que a Tchau. tecnologia que a tecnologia possibilita de não só ser uma assinatura, né, como também de provar que é a pessoa, que é você. Enfim, as coisas Só que hoje, evoluíram. tudo isso, as pessoas cumprem, né? Esses contratos. Exatamente. Então, assim, naquela época, né, do fio do bigode, a palavra era o bem mais precioso que a pessoa tinha, né? Porque não tinha nada físico para comprovar, como hoje tem. Era a palavra e era cumprido. E aquilo era uma coisa que era passado de pais para filhos. Não, se você falou, você vai cumprir.
porque era mais importante até do que deixar uma herança para um filho, qualquer coisa. Era a honra, né? A palavra dita não volta atrás, né? Isso era muito importante. E a gente usa, né, tanto naquela época como hoje em dia, a nossa palavra para se comunicar de várias formas, né? Falando, escrevendo. Então, a palavra continua tendo muito, né, desse poder. Peso, E até né? é bíblico, né, que a palavra, ela tem tanto o poder de construir como de destruir. A Bíblia fala de abençoar ou amaldiçoar, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, como que a gente pode construir algo com a palavra, né? Quando você dá um conselho positivo para uma pessoa, quando você avisa ela de um perigo que ela possa estar correndo, quando você traz uma palavra de incentivo para uma pessoa que às vezes ela está ali para decidir alguma coisa, aí uma palavra que você lança para ela já é o suficiente para ela tomar uma decisão, né? Então, alguma ideia, às vezes, que você dá para uma pessoa, palavras de encorajamento, que muitas vezes a gente precisa, né? Você está ali querendo fazer algo, mas você está na dúvida, aí chega alguém e fala, não, vai, faz, eu confio em você, você é capaz. E a pessoa vai e faz e realiza, às vezes, coisas grandiosas. E do contrário também a palavra pode destruir. Quando, às vezes, é contado uma mentira, é inventado um fato para denegrir aquela pessoa, né? Fofocas, né? Porque o que é a fofoca é algo inventado, né? Ou aumentado um fato, né? Então, isso também tem o poder de destruir. Uma calúnia, que não deixa de ser também uma mentira, né? Inventa um fato que, na verdade, não existiu. E também o desencorajamento. Da mesma forma que tem o poder de encorajar, também tem de desencorajar. Porque às vezes a pessoa está ali num momento que ela precisa só uma palavra para decidir algo que seria bom, que seria importante, aí o outro chega, como a gente diz, e joga um balde de água fria e desencoraja aquela pessoa, e daí ela, então, não vai fazer mais nada. E isso já aconteceu comigo, porque eu tenho muito essa tendência de precisar ouvir alguém me encorajar para algo. E às vezes a gente vai pedir opinião para quem não deveria. E em vez de você ouvir um encorajamento, você ouve a pessoa, eu no seu lugar não faria isso. Aí pronto, aí você já, então já não vou fazer, porque não vai dar certo. Então, a nossa palavra, ela realmente tem muito poder, né? Só que, infelizmente, né, a nossa cultura, ela não tem dado tanto valor para a palavra em si. Porque muitas vezes, por exemplo, eu falo alguma coisa e comento com a pessoa, não, eu preciso cumprir, porque eu falei para ela, eu prometi. E daí a pessoa fala assim, mas você assinou? Você prometeu por escrito? Não tem nada escrito. Então não precisa. Só falar não tem importância. Você vê como que como que aos poucos, né, a nossa cultura foi mudando, né, como que fala, a importância da palavra. Só que o que a gente precisa entender? Não é porque culturalmente isso mudou que a verdade tenha mudado, né? Porque a verdade, ela não muda nunca. Hábitos, cultura, né, pode mudar, mas a verdade, ela permanece sempre. Isso não vai mudar. Então, o comprometimento com a palavra dita, né, revela muito de quem nós somos, né? Revela a respeito, somos pessoas confiáveis, revela a respeito do nosso caráter, né?
E não precisa ser... Você está me ouvindo, Letícia? Tá normal. Tá normal? Que para mim tá dando uns ruídos bem estranhos. Mas estou te ouvindo normal. Então, assim, não é porque a cultura ou os hábitos mudaram que a importância da palavra tenha mudado, né? É muito importante a gente cumprir com a palavra que a gente deu. Inclusive, em todas as áreas da nossa vida, né? No relacionamento, é importante que haja essa confiança na palavra um do outro. Entre pais e filhos, é muito importante também. E na sociedade em geral, no profissional, porque se eu não cumpro com a minha palavra no meu trabalho, como que as pessoas vão confiar depois em mim, né? E vice-versa. Se eu vejo que eu não posso confiar no outro, como que eu vou ter uma relação ali onde que precisa existir essa confiança? E essa questão de pais e filhos é muito importante, porque eu lembro que eu atendi dois homens, e olha só, um deles, ele já tinha mais de 50 anos quando eu atendi ele. E olha o que ele trouxe, o tanto que aquilo foi impactante para a vida dele, que quase 50 anos depois ele lembrou. O meu pai prometeu me comprar uma calça. Olha só. Depois de fazer um determinado trabalho lá. E o pai não comprou. Naquele dia, aquele senhor de 50 anos, ele chorou lembrando daquele fato. A criança guarda muito. Aquele não cumprimento da palavra causou trauma naquela criança que ele arrastou aquilo para a vida toda, né? E não deixou de ser uma mentira, porque foi uma palavra dada que não foi cumprida. Então, não é porque é uma criança que a gente não precisa, como fala, cumprir com a promessa que fez. Ah, no Natal eu vou te dar tal coisa. Se você não tem certeza, se você não tem certeza que você vai poder fazer aquilo no Natal, não prometa nada, porque a criança ela é muito sensível a tudo, né? É diferente de um adulto, talvez, que ele consiga passar por cima e deixar para lá. A criança não, ela carrega isso para a vida. E a criança tem muito isso de acreditar em tudo que a gente fala. Então, nisso daí que tu falou, a gente tem até que ter cuidado, porque se a gente falar para uma criança que ela é preguiçosa, ela vai acreditar e vai levar isso pro resto da vida. Se tu falar para aquela criança que ela é inteligente, ela também vai acreditar. E aí vem a importância do que a gente fala para as crianças, né? De como a gente usa as palavras. As pessoas pensam assim, é uma pequena promessa. Não interessa, na cabeça da criança não tem pequeno ou grande, né? Um outro caso também que eu atendi, que é bem parecido também, já era um senhor, ele lembrou que o pai havia prometido um tênis. Só que essa promessa, ela se prolongou por vários anos. Ele falava, não, depois disso eu compro tênis. Aí chegava, né, concluído aquilo dele, o meu tênis. Não, vamos fazer isso primeiro. E assim foi por muitos anos. E também, lembrando disso, aquele homem chorou, porque ele nunca ganhou aquele tênis. Então, é muito sério isso. E tudo envolve com a palavra. Palavra dada precisa ser palavra cumprida. Se você não tem certeza que vai conseguir cumprir aquilo que você está falando, não prometa. E isso é para tudo, né? Entre família, entre profissional e tudo. Você pega aqui um versículo
da Bíblia, que está lá em Mateus 5:37. E olha como isso é importante. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. É muito sério. Às vezes a gente está se deixando, né, usar pelo maligno simplesmente por não ter cumprido algo que prometeu. Isso é tão comum hoje em dia, você falar e depois não cumprir, e está tudo bem, todo mundo faz, e a gente não percebe o quão maléfico isso é, tanto para nós hoje em dia, quanto para o outro, né? Pode as falar, Letícia. pessoas falam as coisas de forma muito superficial mesmo, como eu tinha falado, tanto que às vezes as pessoas falam alguma coisa e depois tu for cobrar ou perguntar, ela fala, eu até esqueci. Parece que as coisas não têm mais valor, importância, né, como tu falou antes. As pessoas estão com pensamentos assim, muito acelerados, avoadas, e por estarem assim, as coisas vão passando despercebidas. E até que com adulto, como todos estão meio que assim mesmo, algumas coisas até passam, sem sentir muito. Mas criança, se tu qualquer coisa que tu promete, eles lembram. O meu pequeno, se eu disser assim para ele, na volta da escola, a gente vai passar no mercado para pegar um pirulito. Quando eu pego ele na escola, ele pergunta: lembrou do dinheiro para passar no mercado pegar o pirulito? Tu pensa, ele nem vai lembrar até a saída da escola, fica o dia inteiro na escola. É a primeira coisa que ele fala. Sim. Qualquer coisa que prometer, qualquer coisa. Ele parece que fica o dia inteiro esperando aquilo que eu falei. E aí vem a frustração. Com as crianças, né, principalmente, não só na questão de gerar traumas, né, como esses dois exemplos que eu dei, de homens depois de adultos, né, ainda lembrar e se emocionar e sofrer com aquilo, né, você está formando o caráter ali daquela criança, né. É que nem então, na outra live que a gente falou, que é a gente que ensina as crianças a mentirem, né, e é desse jeito. Porque se o pai e a mãe, que são adultos, que na cabecinha da criança são os perfeitos, sabem de tudo, né? Na cabeça da criança, o adulto é o sabe tudo, porque fazem cada pergunta, né? Que acha que o pai e a mãe sabem todas as respostas. Então, se eles são esses seres perfeitos, que sabem tudo, eles mentem ou não cumprem com a sua palavra, por que ele, uma pequena criança, não pode fazer o mesmo? E vai crescer com aquilo incutido na cabeça e para ele tornar normal mentir. Aí vai mentir para a namorada, vai mentir para o patrão, vai mentir para o amigo, depois vai mentir para os próprios pais. E daí o pai vai cobrar e ele vai falar o quê? Mas foi você que me ensinou. Né? Então é muito sério essa questão da palavra, né? Pode dar continuidade, Letícia. Aqui no livro, eles trazem como dicas, né? Pra gente evitar cair nessa armadilha de promessas não cumpridas. E eu até vou ler algumas aqui, por quê? Porque essas palavras não cumpridas nem sempre são com os outros. Muitas vezes é com a gente mesmo. Quantas vezes a gente faz promessas pra gente mesmo e não cumpre? E às vezes é coisas pequenas, mas a longo prazo vai trazer um baita prejuízo ali para nossa vida, né? A primeira que traz aqui é pare. Qualquer coisa que você disser, seja lá a que você for se comprometer, deve ser uma decisão consciente. Então a gente deve, antes de falar qualquer coisa, prometer, seja para os outros, seja para a gente, pensar antes de falar. A decisão que você tomar deve acompanhar as suas palavras. Então, eu decido, eu falo e eu cumpro.
Qualquer Não, a coisa gente que disser deve ser impulso, né? encarada por você mesmo como um contrato, que é aquilo que tu falou lá no início, né? A palavra valia como um contrato antigamente. Então, pense muito bem antes de formular uma frase. Porque as palavras têm um peso, né? Aí, imagina se toda vez que você diz algo, você estivesse ali assinando um contrato invisível. Agora, olha para isso e pensa, quantos contratos você não tem cumprido? E não tem, acho que ninguém aqui, ninguém que esteja assistindo, nem eu, nem a Denise, ninguém que não tenha contratos não cumpridos. É muito difícil. Com nós mesmos, né? Quantas vezes a gente se faz promessas que não cumpre? Ah, semana que vem eu vou fazer tal coisa. Vou fazer dieta, não faço. Vou fazer exercício, não faço. Vou fazer alguma, sei lá, um trabalho, vou ler um livro, vou assistir um filme. Não sei, é tantas promessas que a gente faz para nós mesmos e não cumprimos. Então, o primeiro passo é olhar para as promessas que a gente faz para nós mesmos, né? E principalmente para nós mesmos. Porque assim, ó, tudo que a gente faz, o que a gente vive, a gente reflete ali no externo, na vida dos outros. Se a gente não cumpre o que a gente promete para a gente mesmo, qual é a chance da gente cumprir o que a gente promete para os outros? Exato. Aí eu trago uma pergunta aqui com atenção. Se tudo que você prometeu nos últimos 30 dias tivesse sido um contrato, como estaria a sua reputação hoje? Parece simples, mas é forte, né? Muito forte. Aí o próximo que a gente traz aqui é, ó, não prometa nada sem ter certeza que poderá cumprir. E aí vem aquilo que a gente falou, pode ser uma balinha para criança. Anote na agenda e faça um pacto consigo mesmo de fazer aquilo acontecer. Imagine que sua vida depende do cumprimento daquela promessa. E aqui pode ser a coisa mais simples, mas quando a gente começa a olhar nesse sentido, a gente começa, primeiro, prestar mais atenção nas coisas, ser mais comprometido e responsável, mas também a gente começa a dar mais valor para o que a gente fala, para as pessoas mesmo, porque é uma falta de respeito com alguém não cumprir com um horário, com uma palavra, com algo que prometeu, né? O outro, não volte atrás. Então, se mudar de ideia a respeito de algo a que você se comprometeu, não volte atrás. Ainda que fique no prejuízo, mantenha a palavra. Essa experiência vai ajudá-lo a ser mais responsável com o que disser no futuro. E aí é exatamente isso. Às vezes a gente fala ali sem pensar, promete, meu Deus, eu prometi que eu ia fazer aquilo, mas eu nem vou ter tempo. Azar, deixa de fazer outra coisa que tu ia fazer, que tu não prometeu lá pra ninguém, vai lá e cumpre. E aí eu sempre vou trazendo aqui a cada uma reflexão. Ó, quando você quebra uma promessa, você pode economizar tempo ou dinheiro, mas perde algo muito mais valioso, a sua credibilidade. E credibilidade não tem preço, né? Tem valor. Imagina quando a gente perder credibilidade com as pessoas, com o filho. A gente perdendo credibilidade com o filho quando ele é criança, quando chegar na adolescência, ele não vai mais nos ouvir. E infelizmente isso acontece muito hoje em dia. O próximo... Nos relacionamentos também, né, Letícia? Que é aquele negócio. Quando a confiança é quebrada, é muito difícil o relacionamento, né? Para você construir de novo essa confiança, porque vai ter que começar do zero. É uma construção. É bem complicado. Sempre fica, como diz, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então é difícil. E no profissional a mesma coisa. Patrão com empregado, funcionário com chefe, né? Se há uma quebra de confiança ali,
vai ficar um relacionamento pesado, uma situação muito complicada. Igual. Nunca mais vai ser igual. Essa outra aqui, ela é muito importante também. Não diga o que as pessoas querem ouvir para agradá-las. Às vezes a gente promete algo para alguém, ou fala para querer agradar a pessoa, mas lá no fundo a gente sabe que não vai dar para a gente cumprir. Ou não é um sim pra gente. Não vai ser confortável. E aí, quantas vezes, pensem aí você, quantas vezes vocês já disseram sim para algo que vocês sabiam que não iam poder cumprir, mas ali na hora, só para agradar a pessoa, falou, e isso a gente faz muito com criança e com filho. Sabe aquela história, na volta a gente compra? A gente fala para agradar, para a criança, tipo, esquecer e vamos seguir, mas ela não vai esquecer. Esse na volta a gente compra vai ficar ali gravado. E aí, de novo, a médio e longo prazo isso traz grandes prejuízos, principalmente ali na nossa credibilidade, né? Uhum. A próxima é óbvia, né? Seja verdadeiro. Se você se compromete com várias coisas por ter um coração do tamanho do mundo e querer ajudar os outros, entenda. Você vai ajudar muito mais ao ser verdadeiro. Então, aqui, às vezes, é muito mais bonito. A gente vai ajudar muito mais as pessoas dizendo não, dessa vez eu não posso. Do que falar para agradar ali, tá, eu vou fazer, vou te ajudar e não conseguir cumprir. Entende que se eu falo que eu não vou conseguir, a pessoa pode até ficar assim, que pena, eu precisava disso, mas tudo bem. Agora, se eu disser que eu vou cumprir, a pessoa vai ficar ali acreditando naquilo, esperando por aquilo, com expectativa naquilo, e aí não acontece. É muito frustrante e é muito pior. A gente estraga ali várias coisas dentro daquela relação, né? Exato. E cada vez que a gente faz isso, a gente vai falando para nós mesmos, eu não cumpro as coisas que eu prometo. Isso vai ficando gravado a um ponto que quando tu vê, tu é uma pessoa que procrastina tudo na tua vida porque tu não consegue cumprir mais nada. E vira um bloqueio normal, né? Se torna um hábito você não cumprir. A gente acostuma. E é muito sério, não dá para querer acostumar com isso. Só que para tudo tem remédio, né? Se hoje a gente se vê que tá numa situação assim, e agora a gente falando aqui, a gente começa a ver, ouvir, começa a avaliar, né? E aí vai vindo, nossa, eu prometi que eu não ia mais apertar no soneca, eu prometi que eu ia tomar mais água, eu prometi que eu ia melhorar minha alimentação. E quantas promessas dessas que parecem tão simples a gente está cumprindo? O que a gente está informando para o nosso cérebro do que a gente é, de quem a gente é. E aí, muitas pessoas frustradas, né, com o resultado. Aqui, do que a gente está falando? Sucesso. Esse é mais um degrau para chegar no sucesso. Por quê? Porque ninguém chega lá no sucesso não cumprindo nada. Para a gente chegar naquele lugar que a gente quer, a gente vai precisar todos os dias ser verdadeiro e cumprir com as coisas, com a gente, com as pessoas, mas principalmente com a gente. Porque a gente não vai chegar onde a gente quer. Se eu quero melhorar minha saúde e eu não tomo água, a longo prazo isso vai dar ruim. Vai me dar um problema renal, várias coisas podem acontecer. Se eu tenho um projeto, e aí eu digo assim, a partir de amanhã, todos os dias eu vou acordar meia hora antes para fazer aquela caminhada que eu não estou conseguindo fazer. E se eu não acordo essa meia hora antes? O que eu estou informando para mim? Não vale a pena acordar meia hora antes para cuidar da minha saúde. A gente vai descumprindo e se desmerecendo ao mesmo tempo, né? E acaba desistindo, né? Porque inconscientemente você já fala, eu não vou conseguir mesmo, tudo que eu falo eu não consigo, aí já fica aquilo inconsciente, não vou nem tentar porque eu não consigo. E eu até coloquei aqui como observação, para quem estiver assistindo aqui, anotar essa frase no lugar visível. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir.
E por que anotar num lugar visível? Porque isso é muito da gente também, do que a gente está todos os dias falando pra gente. É aquele projeto, aquela conversa que você prometeu de ter com alguém e está enrolando, é aquilo que você prometeu que ia fazer por você. Anotem. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Pega essa frase para tudo. E podia encerrar a live aqui, só colocando essa frase em prática. Mas tem muito mais dicas aqui que não são dicas, né? São puxões de orelha para a gente parar e olhar para como a gente está conduzindo a nossa vida, como a gente está conduzindo os relacionamentos. O hábito de fazer promessas vazias pode parecer inofensivo, mas mina a sua própria autoconfiança e a confiança que os outros depositam em você. Isso é muito forte. Porque, como a gente falou aqui, de tanto a gente fazer, vira um hábito, a gente começa a fazer no automático e parece que não é nada, mas a longo prazo é muito. E aí, quando você se vê sem resultados e não sabe por quê, olha para trás. Pega tudo que a gente falou aqui, olha para trás e avalia. Será que você cumpriu com você, com os outros, todas as promessas? Um outro aqui, que é até questão de respeito, né? Mas seja pontual. Seja no horário, seja naquela entrega de algo que você prometeu. E se esforce para cumprir. De novo, cumprir. Seja um encontro. Tenta chegar ali 5 minutinhos antes. Acontece imprevisto? Acontece. Avisa a pessoa. É tão ruim quando a gente está esperando alguém, a pessoa não chega, não avisa, aí tu não sabe. Será que esqueceu? Será que não vem mais? Será que aconteceu alguma coisa? Isso é dar valor para as pessoas e principalmente como que as pessoas veem a gente, né? Que visão a gente está passando para as pessoas? De uma pessoa comprometida, responsável, ou de uma pessoa que não está nem aí para nada? Esse aqui a gente até comentou aqui, é algo que eu bato muito na tecla com as minhas mentoradas. Aprenda a dizer não. O dizer não pode ser tão importante quanto dizer sim. Por dois motivos. Porque dizer não com honestidade é muito mais bonito do que dizer sim de mentira. O que é sim de mentira? Pode ser dizer sim e não cumprir, mas pode ser dizer sim para os outros, dizendo não porque a gente quer. E isso é a gente não ser honestos com a gente mesmo, com o que a gente quer, com o nosso propósito. Quando a gente diz sim para os outros, mas esse sim para os outros fere algo em nós, não tá legal para nenhum dos lados, porque daí fica aquela sensação como se os outros estivessem devendo algo pra gente. Só que, na verdade, o outro não obrigou a gente a dizer sim. A gente falou porque a gente quis. Então, da próxima vez que você for dizer sim ou não para alguém, pense. Esse não é sincero? Esse sim é sincero? E aí avalia. E dá a resposta sincera. Sim, eu vou poder te ajudar? Realmente vai poder ajudar? Ou esse sim, vou me deixar de lado para te ajudar. Não vai ser confortável para ti. No final das contas, atrapalha os dois lados. Aqui a gente até já falou, né? Cuidado com as pequenas promessas. Por quê? Porque as pequenas promessas importam, sim. Não interessa o tamanho. É que nem mentira, né? Não existe mentira pequena, mentira grande. Promessa é a mesma coisa. Não existe promessa pequena ou promessa grande. Se você disse que queria comprar alguma coisa a alguém, compre. Ó, que a gente já falou. Se disse a uma criança que queria levá-la para passear, leve. Se disse ao seu funcionário que ele ganharia aumento, dê. No contrário disso, não prometa. E próximo, esse tem muito na Bíblia, né? Vigie. Nunca é tarde pra gente
para a gente começar a desenvolver esse hábito da gente se vigiar. Se observar o que a gente fala, o que sai da nossa boca, o que a gente está prometendo. Tanto que o peso de prometer vai ter de ser cumprido, né? Queria falar alguma coisa? Pode falar. Essa questão que você mencionou do falar sim, querendo dizer não, eu atendi a semana passada uma pessoa com muita dor no estômago. E ela já havia feito até aquela, como chama? Endoscopia, né? E os médicos não encontraram nada. E daí ali, entendendo a história dela, ela é uma das pessoas que fala sim para todo mundo, menos para ela mesma. E daí a gente entrou naquela questão, se o outro não está se importando, se o que ele fala está me magoando, por que eu tenho que me importar mais se eu vou magoar o outro do que a mim mesma? Porque quando eu falo sim, querendo dizer não, eu estou me machucando, me magoando. Então, entre o outro sofrer, gente, vamos escolher o nosso bem-estar, né? E ali a gente estava falando num contexto de ideias, de opiniões que ela gostaria de dar a opinião dela, mas por ela já saber que seria diferente da opinião dos outros, ela se calava. E ela ficava naquele sentimento de raiva, porque ela não concordava com a opinião dos outros, mas não tinha coragem de expor a dela. Então, ela engolia, né, a opinião dela. E ali que começou essa queimação no estômago. Então, se o outro está dando a opinião dele e não está se importando se está te ferindo ou não, por que você tem que se importar se a tua opinião vai ferir o outro? E a gente não está falando de agressividade, a gente está falando de opinião. Eu tenho uma opinião, a Letícia tem outra opinião, e isso não quer dizer que nós vamos entrar num atrito e vamos se pegar. Se não é algo que descumpre a lei, não existe opinião certa ou errada. Existe o meu ponto de vista e o da outra pessoa. E aí, aqui vem de cada um respeitar a opinião do outro, mas não deixar de ser a sua, porque do outro é diferente. Exatamente. Isso não existe. Às vezes é um casal, um quer uma coisa, o outro quer a outra. Ok, então a gente escolhe. Ou cada um faz o que o outro quer, ou o outro aceita, entra um consenso, né? Ou um dos dois vai ceder, mas sabendo que a opinião do outro é diferente, e aí eu escolho ceder, mas a gente entra num acordo, eu digo que o que é combinado não sai caro. Ou a gente escolhe, cada um faz do seu jeito, sabendo que nisso a gente não vai fazer juntos, porque a gente não tem a mesma opinião. Exatamente. Só que foi conversado, foi entendido que ninguém fere ninguém quando existe esse entendimento. E a gente não precisa se ferir para ficar de bem numa situação que as opiniões são diferentes. Aí, voltando, né, assim, no resumo geral, é a questão da comunicação. E a comunicação nada mais é do que palavras ditas. Então, a importância aqui, dá para usar aquela frase lá do início, honre o fio do seu bigode, né? Claro que mulher não tem bigode para tirar o fio, mas é só uma exemplificação, né? Sim. Honrar com a palavra, isso é o mais importante de tudo, né? A gente trouxe aqui um exercício para os próximos 7 dias, mas antes de passar o exercício, eu quero finalizar aqui com uma pergunta. Aquelas perguntinhas, né? Mágicas para a gente se fazer. O que você acha que mudaria na sua vida se você só fizesse aquilo que realmente pretende cumprir? Se você só dissesse aquilo que você pretende cumprir.
Então, a partir de hoje, que você possa só dizer aquilo que você precisa, consegue cumprir, está disposto a cumprir. E aí aqui no livro fala sobre ter coragem e se esforçar também. E aí eu digo aqui, então eu não estou dizendo para vocês pararem de prometer porque vai ser difícil. Você caiu ou o que aconteceu? Não tô... Deu uma... Tá me ouvindo? Voltou? Tá me ouvindo? A tua imagem tá travada. Deu uma travada. Tá travando a tua imagem, aí não sei se é aí ou aqui. Voltou? Aparentemente é o teu que tá travando. Voltou? Voltou. E aí, sobre essa pergunta aqui, ó, o que você acha que mudaria na sua vida? Se você só dissesse aquilo que realmente pretende cumprir daqui pra frente. Não é você parar de prometer porque é difícil de cumprir. Não. Aí eu tenha coragem e se esforce. Coragem de prometer e cumprir e se esforçar para cumprir isso que é prometido. Travou de novo. Voltou? A internet ultimamente tá testando nós duas, né? Tá ouvindo, Denise? Eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? E para finalizar, a gente trouxe um exercício aqui. E aqui vale, né, ressaltar que se todas as... É a frase que veio lá no início, mas eu vou repetir. Se todas as palavras que a gente fala fossem um contrato, como que estaria a nossa credibilidade hoje? E aí, se até hoje deu ruim aqui, vamos a partir de hoje começar a olhar para isso e começar a analisar, a prestar atenção nas coisas antes de cumprir e olhar para essa credibilidade, fortalecer ela, porque é a maneira como as pessoas vão ver a gente e principalmente é como a gente também se vê. Isso tem muito a ver com autoestima. Como eu me vejo, como eu me estimo, cumprir com a nossa palavra aumenta a nossa autoestima. E o exercício, aqui para os próximos 7 dias, eu reforço o quanto é importante vocês fazerem esses exercícios que a gente passa aqui. Porque às vezes é algo tão simples, mas que no longo prazo, lá no final do ano, quando a gente chegar aqui na conclusão desse nosso caminho aí em direção ao sucesso, vai fazer muita diferença. Nesse exercício, o que a gente vai buscar fazer aqui nos próximos 7 dias? Honrar as nossas palavras. Para isso, vocês vão primeiro escolher uma promessa para cumprir todos os dias. E aqui, a gente não quer algo muito grandioso. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Pode ser, vou acordar todos os dias no horário certo, vou beber 2 litros de água todos os dias, vou finalizar aquele projeto que eu comecei. E aí, o ponto 2 aqui, que é bem importante, é que vocês sejam realistas, né? Não prometa algo que vocês sabem que não vão precisar cumprir. Comece pequeno. Então, escolha algo que vocês vão conseguir cumprir. Mas tem que ser algo assim, algo pequeno, mas não algo que vocês já fazem normalmente. Tem que ser algo pequeno que vocês não estão conseguindo cumprir e aí vocês vão buscar cumprir. Pode ser com vocês, pode ser com alguém, mas eu prefiro até que nesse primeiro momento vocês escolham algo para cumprir com vocês mesmos. Porque lembra que quando a gente não cumpre com a gente, vai ser muito mais difícil cumprir com os outros? Anote isso e revise todos os dias se vocês estão lá no final do dia olhando e tendo qual é a sensação. Ai, que alívio, fiz cumprir, né? Ou não, não estou fazendo, não estou cumprindo. Vamos ajustar aqui. E vai registrando nesses 7 dias. Os dias que você cumpriu, os dias que não cumpriu. E reflita, nos dias que você não cumpriu, por que você não cumpriu? Provavelmente existe algo aí te sabotando. Não é simplesmente o hábito de não cumprir. Naquilo especificamente existe algo aí por trás que faz você não cumprir. E é importante avaliar isso também.
Nesses 7 dias, busque ser transparente com as outras pessoas e se você perceber que não está cumprindo ali o que está fazendo, ou que não vai poder fazer, avisa a pessoa antes. Que seja, prometi uma coisa lá, eu vi que eu não vou conseguir cumprir. Chama a pessoa e fala, me desculpa, mas aquilo lá que a gente combinou, em tal prazo eu não vou conseguir cumprir, eu vou precisar de um prazo um pouquinho maior. Mas não deixa a pessoa esperando aquele prazo combinado sem cumprir. Avisa, seja transparente com as pessoas. Afinal, imprevistos acontecem. Esses dias aconteceu com nós aqui. A gente tem a live toda quinta e o caminhão passou, arrancou meu fio da internet. Eu não ia ter como participar da live. Mas de manhã bem cedo, eu não tinha como avisar a Denise. Eu pedi para minha esposa, lá no trabalho dela, avisar a Denise. Bem cedo, para ela se organizar, que eu não estaria com ela na live. O que é isso? Compromisso. Eu tinha minha palavra ali para cumprir com ela, que ao meio-dia a gente estaria aqui juntas. Só que imagine se eu simplesmente sumisse, não avisasse, ela não ia nem conseguir falar comigo, porque eu não tinha internet. Como que ela ia confiar que toda quinta eu tô aqui com ela? Eu já não ia confiar mais tanto assim em mim. É muito diferente. Eu não cumpri, porém, eu avisei, eu dei tempo para ela se preparar, que eu não estaria com ela. Isso é ter compromisso com as pessoas. E aí, no final da semana, vocês vão avaliar o que mudou e como que vocês se sentiram cumprindo essas palavras. A gente vai deixar ali na legenda esse exercício. E, gente, façam. E muito antes de olhar para um exercício como esse, que é tão simples, mas tão importante e tão impactante ali nos teus resultados, no teu se sentir, no teu como as pessoas vão te ver, comece a simplesmente pensar antes de prometer as coisas. E às vezes é algo difícil de cumprir, só que é algo que a gente precisa. Então, se esforce para cumprir, mesmo que seja difícil. Eu gosto de dizer assim, quando tem algo muito difícil para a gente realizar, não olha para o quanto aquilo vai ser difícil. Entende assim, vai ser difícil. Eu já entendi, eu vou ter que passar por isso. Mas eu passando por isso, que resultado que eu vou ter? Olha para o resultado, foca no resultado. Entendendo que vai ser difícil, mas não olhando só para o difícil. Porque se tu olha só para o que tu tem que fazer, só para o que vai ser difícil, e não olha para o resultado, vai ser difícil, mais difícil ainda conseguir cumprir. O resultado tem que ser a tua motivação, o motivo de tu passar pelo que tu tem que passar, fazer o que tu tem que fazer. E esse exercício aqui, por mais simples que seja, vai te moldando a fazer isso. E eu até sugiro assim, pega cada semana um desafio diferente. Essa semana eu me desafio nos 7 dias tomar 2 litros de água. Semana que vem eu me desafio a todos os dias fazer ali uma caminhada. E vá cumprindo essas pequenas combinações com vocês mesmos. E verifiquem a longo prazo quanto vocês vão se fortalecendo emocionalmente para cumprir depois projetos maiores. E é isso, né, galera? É isso, minha gente. Compartilhem a live. Manda o bigode. Sabe aquela pessoa que não cumpre nada contigo? Manda para ela. Manda para as que cumprem também. Para elas não saberem aqui, né? Se tu mandou porque ela não cumpre ou porque ela cumpre. Manda para todo mundo. Na dúvida, manda para todo mundo, né, Denise? Mas é algo que vai ajudar. Isso mesmo. Na dúvida, manda. A gente sempre, não existe, né? Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E a gente sempre vai ter algo ali, nem que seja com a gente. Às vezes a gente é super comprometido com todo mundo, mas não é com a gente, né? E isso é muito ruim. Porque daí, no final das contas, lá no último dia de vida, olhando para trás, vai ter um baita arrependimento. E a gente não pode pegar lá nos últimos dias de vida com esse arrependimento. Aí vai ser tarde demais, né? Tarde demais. E é
aquilo que você falou, começar com pequenas coisas, não querer fazer grandes mudanças, porque daí fica difícil demais e a gente desiste. É pequenas coisinhas do dia a dia, igual você falou, uma coisa na semana, né? Depois aquilo lá se tornou um hábito, acrescenta outra. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, que eu tinha muita dificuldade em não comer pão. Gente, parecia assim que eu ia morrer se eu ficasse um dia sem comer pão. Também era Só que com açúcar. depois dos 40, o negócio começa a, né, complicar. Se você não cuidar de todos os aspectos, né, da nossa saúde, tanto da alimentação, exercício, o negócio vai, né? E eu cheguei 8 quilos acima do peso. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mas, vamos resumir aqui. Eu passei 30 dias numa dieta bem firme, sem pão. Nada de pão, nada de farinha, na verdade. E depois disso, hoje, eu não como mais pão todos os dias. De vez em quando, tipo, uma vez na semana. Mas aquele negócio, aquele parecia que eu ia ter um treco se eu não tivesse pão, pelo menos de manhã. E era assim, ó, de manhã para o café da manhã e o lanche da tarde. Era só pão. Gente, hoje quando eu me pego assim, cara, eu tô uma semana sem comer pão. Meu Deus, eu consegui. Então, a gente é capaz de conseguir qualquer coisa. E quem tem esse vício de pão, de doce, de qualquer coisa, é possível. No início não é fácil, não vou mentir, não é fácil, mas é possível. E isso é tão libertador, né? Eu perdi os 8 quilos e não vou achar mais. E agora, depois da dieta, porque assim, uma coisa que a gente fala, faz uma coisa por vez. Durante a dieta, eu não me preocupei com os exercícios físicos. Porque se eu fosse querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aí sim eu não ia fazer nada. Então, eu foquei na dieta, emagreci o que eu queria emagrecer. Agora sim eu tô focada no exercício, porque a dieta já tá de boa. Já se tornou um novo hábito. Agora eu preciso incrementar o hábito do exercício físico. E eu também estou conseguindo. E assim, obviamente que a Letícia, né, uma grande incentivadora, a gente está na mentoria com ela. E no começo eu fazia o exercício uma vez na semana. Eu falei, não. Aí passei a fazer 2. Agora eu estou fazendo um dia sim, um dia não. E os resultados estão aparecendo. Gente, a minha perna está ficando mais grossinha. Coisa boa, né? Essa é a melhor parte do resultado. Sim, é uma coisa por vez. Não dá para querer mudar o mundo do dia para a noite. Mas por que eu estou trazendo isso? Para falar que é possível, sim. A gente vai passar por dificuldades, situações que não é fácil, por causa do costume, dos hábitos, mas tudo é possível mudar. Isso é só 2 exemplos, mas todos os nossos hábitos ruins são possíveis ser mudados, né? Alterados para hábitos bons. É muito possível. E é isso que nós tínhamos para hoje, né, Letícia? Então vamos começar a cumprir as nossas palavras. Começando fica pra semana aí. Tá bom, então. Beijo, Denise. Beijo para todo mundo. Até quinta-feira que vem com mais um Tom para o Sucesso. Amanhã tem. E olha que coincidência. Dia 1º agora foi o dia da mentira, né? Eu não sei de onde que saiu. Temos que pesquisar para entender de onde que surgiu esse negócio. Mas amanhã a live vai ser sobre o vício da mentira. Coincidência ou não, tem na semana. Coincidência ou não.
é descumprir também com a palavra, né? Porque, assim, eu já tenho todas elas, né, todos os vícios programados, e eu nem tinha percebido que tinha dado bem certo o vício da mentira na semana do 1º de abril. Então, Então, assim, amanhã às 9 horas. Beijos no coração, fiquem com Deus. Até a próxima, Letícia. Tchau, tchau.